Houve um tempo em que as águas tranquilas do lago Connecticut pareciam comuns. Apenas mais um refúgio tranquilo no oeste da Pensilvânia. Mas muito antes de se tornar o parque do lago Connecticut que conhecemos hoje, ele era conhecido por outro nome, Parque da Exposição. Um parque de diversões à beira da água, repleto de bandas de metais, risos de verão e o cheiro de fumaça de lenha vindo das cozinhas das arquibancadas. No verão de 1900, sussurros começaram a se espalhar pelo parque, sussurros sobre ondulações que se moviam contra a corrente, sobre algo longo e sinuoso deslizando logo abaixo do reflexo calmo de suas águas. Alguns chamavam de bobagem, outros juravam ter visto olhos os encarando das profundezas. E em pouco tempo, o parque que antes era conhecido por sua música e alegria se tornaria famoso por algo mais sombrio. No entanto, para realmente entender a escuridão que se instalou, é preciso voltar muito mais no tempo. Nas primeiras décadas do século XIX, muito antes do riso dos turistas de verão ecoar pelo lago Connecticut. Havia outra comunidade aqui, uma que trabalhava, rezava e morria em suas margens. O lugar se chamava Evansburg, um modesto povoado que prosperou brevemente antes de desaparecer quase da noite para o dia. A causa não foi a guerra, incêndio ou inundação. Foi algo menor, mais silencioso e muito mais implacável. Uma doença trazida pelo ar de verão. Quando a febre finalmente se dissipou, Evansburg ganhou um novo nome na memória local, a Vila Deserta. Recortes de jornais antigos e registros municipais do século XIX contam a história com bastante clareza. Em pleno verão, os moradores ao redor do lago começaram a adoecer com o que chamavam de febre. Famílias inteiras adoeciam juntas, incapazes até mesmo de ajudar umas às outras. Registros da época descrevem famílias inteiras atingidas pela doença, casas desprotegidas e animais vagando livremente pelas ruas. Mais tarde os médicos concluíram que se tratava de malária, rara tão ao norte, mas não impossível naquelas terras baixas úmidas e infestadas de mosquitos. No calor de julho, as águas calmas do lago se tornaram mortais. Em poucas semanas, o próspero povoado de Evansburg, outrora um posto avançado promissor no condado de Cranford, transformou-se em um cemitério de casas fechadas e ruas desertas. O primeiro caso foi pequeno, um fazendeiro reclamando de calafrios e fraqueza após o anoitecer. Pela manhã sua esposa apresentava os mesmos sintomas. Depois, seus filhos. Em uma semana, mais 2 famílias da mesma rua adoeceram. Inicialmente, os vizinhos ajudaram, trazendo comida, buscando água, mas à medida que mais pessoas desmaiavam, o medo se instalou. As portas permaneceram fechadas. O sino da igreja tocava todas as noites, não para a oração, mas para mais um enterro. Os registros mencionam que certa noite toda a extremidade oeste da vila ficou às escuras, sem velas, sem fumaça saindo das chaminés, apenas o vento soprando pelas janelas abertas. Um cavaleiro que passava por ali testemunhou mais tarde ter ouvido gemidos vindos de dentro de uma casa, mas ninguém respondeu aos seus chamados. Em meados de agosto, metade da cidade estava acamada. Aqueles que ainda conseguiam andar fugiram em direção a Meadville e outros povoados próximos, abandonando suas casas no meio da refeição, pratos deixados sobre a mesa, animais sem cuidados. Viajantes compartilharam mais tarde ter chegado e encontrado casas silenciosas, portas destrancadas e um ar impregnado com um cheiro adocicado, o da decomposição. As crianças foram as últimas a serem vistas brincando nas ruas.
Uma descrição conta sobre uma menina vagando sozinha pela margem do lago, agarrada a uma boneca, chamando pela mãe. Na manhã seguinte, ela também havia desaparecido. À medida que a febre se espalhava, até o pastor adoeceu. Seu último sermão, registrado em um diário que sobreviveu, dizia simplesmente: "O Senhor nos testa com o silêncio." Depois disso, o sino nunca mais tocou. Em setembro, uma chuva torrencial caiu, uma tempestade longa e implacável, que inundou os prados e lançou nuvens de mosquitos contra todas as paredes. Quando a água recuou, deixou uma película de espuma verde sobre os charcos e uma quietude sobre a aldeia que ninguém perturbava. Os poucos que retornaram mais tarde naquele ano encontraram apenas ossos de animais e móveis revirados, janelas quebradas, camas desarrumadas, cartas inacabadas. Em algumas casas, a louça permanecia posta como se os donos tivessem acabado de sair. Enterraram os corpos que encontraram e lacraram o resto. O Conselho Municipal declarou oficialmente a área inabitável, citando condições insalubres e perigosas à saúde. Na primavera seguinte, o mato havia tomado conta dos caminhos e Evansburg desapareceu dos registros do censo. Mas as histórias persistiram. Moradores que se aventuravam perto das ruínas afirmavam ouvir uma tosse fraca de dentro das casas vazias, ou ver a luz de velas se movendo atrás das janelas quebradas. Caçadores diziam que em noites sem vento, o sino da igreja ainda podia ser ouvido, o único toque abafado ecoando pelo lago. Seja fruto da imaginação ou outra coisa, essas narrativas mantiveram as pessoas afastadas. Durante décadas depois disso, ninguém construiu perto do antigo local. A floresta lentamente recuperou o que a febre havia devastado. Hoje nada resta da cidade, além do fantasma de seu nome em mapas desbotados. A estrada que outrora levava até lá é pouco mais que uma trilha entre os juncos. No verão, o ar ainda é denso e úmido, zumbido com insetos. O lago brilha tranquilamente, mas fique muito tempo em sua margem e o silêncio começa a pesar, como se a terra lembrasse. Talvez o que ocorreu no passado daquele solo, com tantas mortes abandonadas à própria sorte, tenha amaldiçoado aquelas terras para sempre. O trauma de Evansburg nunca foi embora, ele apenas mudou de forma. E o parque de diversões que nasceu sobre aquele solo esquecido logo ganharia suas próprias lendas sombrias. Houve um tempo em que o som de madeira rangendo e a alegria estridente definiam o verão no parque do lago Connecticut. Cada risada, cada ruído das rodas contra os trilhos pertence à mesma lenda, a Blue Streak. Mas quando o parque silenciou, a montanha-russa apodreceu sob o peso dos anos, mas algo permaneceu. Alguns dizem que é o eco de um menino que nunca terminou sua volta. Outros acreditam que é a memória da própria máquina, recusando-se a morrer. A montanha-russa Blue Streak foi inaugurada em 1938. Era uma montanha-russa de madeira do tipo ida e volta, construída por Ed Vettel, um dos grandes engenheiros da era de ouro dos brinquedos radicais. Na época, era a joia da coroa de Connecticut Lake Park. Mais de 884 metros de trilhos, rugindo a 80 km por hora em meio às árvores. Jornais das décadas de 1940 e 50 registram alguns incidentes. Ferimentos leves, paradas repentinas e uma tragédia que se tornou lendária. Um adolescente que visitava o parque com a família na década de 1950 teria se levantado durante uma das descidas e nunca mais voltou. Seu nome não foi divulgado, mas a partir daquele verão, moradores locais juravam ter visto um passageiro solitário sentado no último vagão, mesmo quando a montanha-russa estava vazia. A Blue Streak
Era uma maravilha de sua época, construída inteiramente de madeira e parafusos de aço. A montanha-russa percorria a extremidade do parque, onde as árvores se adensavam e o vento uivava vindo do lago. Sua pintura azul brilhava ao sol e a plataforma da estação cheirava a óleo, madeira e sal. Na década de 1980, o parque começou a se deteriorar. A tinta descascou, as tábuas empenaram e os trilhos antes brilhantes ficaram acinzentados. Durante as tempestades, os moradores diziam que podiam ouvir a velha montanha-russa gemer, um rangido lento e doloroso que se propagava pelas águas. Na década de 2000, o Connecticut Lake Park lutava pela sobrevivência. A Blue Streak foi fechada, reaberta, fechada novamente, restaurada e deixada para apodrecer mais uma vez. Mas durante cada fechamento, os guardas ainda afirmavam ouvi-la, o barulho de um único vagão subindo a colina do meio da noite. Um dos primeiros depoimentos veio de um vigia noturno no final da década de 1980. Ele estava fazendo sua ronda quando ouviu o ruído familiar do elevador de corrente ecoando na escuridão. Pensando que vândalos haviam invadido o local, ele pegou sua lanterna e foi em direção aos trilhos. O som parou quando ele chegou na plataforma. Os vagões estavam imóveis, mas a estrutura de madeira balançou levemente, como se algo pesado tivesse acabado de passar por cima dela. Mais tarde, durante um projeto de restauração, os trabalhadores afirmaram ouvir passos na plataforma de embarque, muito tempo depois que todos já haviam ido embora. Um homem disse ter visto movimento dentro da cabine de controle, uma sombra debruçada sobre os interruptores, embora a energia estivesse desligada havia dias. E depois, há os avistamentos. Várias testemunhas, funcionários, seguranças e aventureiros, que afirmaram terem visto uma figura sentada no último vagão, sempre sozinha, sempre olhando para a frente. Alguns a descrevem como um adolescente vestindo uma camisa branca com o cabelo penteado para trás e mãos agarradas à barra de segurança. Outros dizem que é apenas um borrão azul e cinza, uma marca gravada na própria montanha-russa. Quando o brinquedo foi restaurado em 2010, uma equipe de empreiteiros ficou até mais tarde para testar o novo sistema de iluminação. Um deles notou que o painel de controle ligou sozinho. A luz vermelha de despacho piscou e os vagões vazios avançaram alguns metros antes de parar. Eles riram a princípio, pensando que fosse uma sobrecarga de energia, até ouvirem o mecanismo de elevação da corrente começar a bater. Ninguém tocou nos controles. Eles desligaram o sistema, trancaram a cabine e foram embora. Na manhã seguinte, o encarregado encontrou os interruptores de controle ainda na posição desligada, mas a barra de segurança do último vagão havia sido abaixada e travada. Desde o fechamento e eventual destruição da montanha-russa em 2022, as narrativas só se tornaram mais sombrias. Visitantes que caminham pelas ruínas cobertas de vegetação do parque à noite dizem ouvir o som de rodas de madeira rangendo fracamente à distância, desaparecendo entre as árvores. Alguns dizem tê-la visto, a silhueta da Blue Streak, tênue como fumaça, surgindo como um instante da neblina antes de desaparecer novamente. E sempre no fundo do trem fantasma, aquele mesmo assento vazio, à espera. Todo parque de diversões tem sua história de fantasmas, mas no Connecticut Lake Park não é a montanha-russa ou o parque de diversões em ruínas que as pessoas lembram, é o carrossel. Antigo, desgastado e esculpido à mão, ele girou através de gerações de risos e perdas.
Alguns o chamam de coração do parque, outros sussurram que ele continua batendo muito depois do horário do fechamento. Em 1949, um incêndio devastou o parque de diversões, destruindo várias atrações. O carrossel foi gravemente danificado, mas não perdido. Mais tarde, os funcionários disseram que os cavalos pareciam enegrecidos, mas intactos. E alguns afirmaram que durante o incêndio, o órgão continuava a tocar, mesmo com as chamas se aproximando. Logo nos primeiros anos do século XX, quando o lago Connecticut se tornava um destino turístico, os operadores do novo parque de diversões tentaram atrair visitantes com promessas de música, dança e diversão inofensiva. Mas o lago em si guardava um mistério muito mais profundo. A lenda de uma serpente marinha nas águas é quase tão antiga quanto a própria história registrada da área. O folclore local afirma que as águas frias abrigam uma criatura longa e sinuosa, que se assemelha a um grande pedaço de tronco, se movendo na superfície, mas que desaparece sem deixar rastros ao se aproximar. Um folheto promocional da época para o novo Exposition Park mencionava que o lago era lar de uma serpente marinha, e que numerosas partes descreveram ter visto que parecia uma grande seção de um poste de telégrafo se movendo pela superfície da água. O escritor, embora cético, sentiu que a importância do relato exigia sua inclusão. Pescadores e velejadores frequentemente relatavam ver uma ondulação incomum na água, como se algo grande e longo estivesse se movendo logo abaixo da superfície, sem nenhuma causa aparente de vento ou barco. A ondulação frequentemente parecia ir contra a corrente normal do lago. A descrição mais consistente é de um corpo grande e sinuoso, mas sem detalhes claros de cabeça ou cauda. É sempre breve, uma visão rápida que deixa mais perguntas do que respostas. Como muitos contos de monstros de lagos, nunca há uma descrição adequada ou um avistamento satisfatório da criatura. Alguns folcloristas sugerem que a lenda da serpente é uma manifestação da própria escuridão do lago. Alguns acreditam que não se trata de um animal, mas sim do espírito do local, uma personificação da doença e da morte que os maus ares trouxe. O monstro seria o guardião sombrio, emergindo para lembrar os vivos que as águas calmas escondem um solo amaldiçoado. A serpente marinha, mais do que os fantasmas do parque de diversões, é a própria essência do mistério do lago de Connecticut. Ela representa a natureza selvagem e desconhecida que se recusa a ser domada, um lembrete vivo de que sobre as luzes brilhantes e o riso do parque o lago ainda guarda segredos obscuros. Connecticut Lake já presenciou muitas histórias estranhas, mas nenhuma é tão duradoura ou tão trágica quanto do fantasma do Hotel Connecticut. Por mais de um século, hóspedes e funcionários sussurram sobre uma mulher que vaga pelos corredores vestida de branco, ainda à espera de uma lua de mel que terminou em incêndio. O hotel fica perto da mesma margem que outrora abrigava o antigo povoado de Evansburg, reconstruído e reinventado ao longo das suas décadas. Contudo, por baixo de sua atmosfera alegre e iluminada, o ar ainda carrega algo pesado. História talvez, ou algo que nunca partiu. O Hotel Connecticut original foi inaugurado em 1903 como um grande resort para os ricos e ambiciosos. Suas amplas varandas davam para o lago. Seu salão de baile brilhava sobre lustres importados de Nova York. Durante anos, foi o orgulho dos refúgios de verão da Pensilvânia, elegante, moderno e cheio de promessas. Essa promessa foi consumida por um incêndio em uma noite de abril de 1943. De acordo com a Sociedade Histórica do Condado de Cranford,
um incêndio devastou o hotel durante a madrugada. Entre os mortos, diz a lenda, estava uma jovem noiva. Seu nome era incerto, sua história reconstruída a partir de rumores de luto. Alguns a chamavam de Elizabeth, outros de Annabelle, mas todos concordam que ela nunca deixou o hotel. O incêndio começou por volta das 2 da manhã. A maioria dos hóspedes estava dormindo. Um fio elétrico defeituoso, pelo menos foi o que a investigação posterior sugeriu, provocou uma faísca atrás de uma parede no 2º andar. Em poucos minutos, a estrutura de madeira se encheu de fumaça. No caos, as pessoas correram para as saídas que haviam desaparecido na escuridão. Algumas pularam das janelas para o frio da noite, outras desceram com dificuldades pelas escadas tomadas pela fumaça. Testemunhas disseram que os gritos ecoaram pelo lago, abafados pelo vento e pela água. A noiva e o marido estavam hospedados em um dos quartos do canto com vista para o lago. O noivo conseguiu escapar, a noiva não. Presa pelo fogo que se alastrava, ela teria sido encontrada perto da porta, a poucos metros da segurança. Depois que as chamas se extinguiram, a estrutura remanescente foi reconstruída. O hotel reabriu, modernizado e com uma nova marca, como se o passado pudesse ser apagado. Mas os hóspedes começaram a notar coisas estranhas. Um leve cheiro de fumaça pairando pelo salão de baile, a sensação de eletricidade estática na pele na ala oeste, passos ecoando pelos corredores vazios à noite, e então vieram os avistamentos. Descrições de uma mulher com um longo vestido branco caminhando lentamente pelo corredor do 2º andar, a cabeça ligeiramente baixa, sua forma levemente luminosa. Ela nunca falou, nunca olhou diretamente para ninguém, simplesmente caminhou, como se estivesse refazendo os passos que nunca completou. Um funcionário antigo afirmou ter ouvido um choro baixo no quarto 321 enquanto limpava, embora nenhum hóspede tivesse feito o check-in. Outro disse que ao passar pelo grande espelho perto da escada à noite, viu o reflexo de alguém ao seu lado, a figura de uma mulher, branca da cabeça aos pés, que desapareceu quando ele se virou. Os sistemas elétricos falham sem explicação. Portas que deveriam permanecer trancadas rangem ao abrir. Fotógrafos de casamento capturam rastros de luz aparecendo em seus filmes, com o formato da barra de um vestido. Em meio a tudo isso, o cheiro de fumaça, fraco, seco, mas persistente. Alguns acreditam que seu espírito permanece não por raiva, mas por amor, ainda procurando pelo marido que escapou. Outros pensam que ela permanece por confusão, alheia à passagem do tempo. Mas os funcionários dirão, quando o hotel esvazia para a temporada, ela fica inquieta. As luzes acendem nos quartos vazios. As janelas que estavam fechadas à noite ficam abertas ao amanhecer. Certa noite, uma hóspede que estava sozinha acordou com uma sensação de um ar frio roçando sua bochecha, seguida por um sussurro fraco. Não corra. Ela acendeu a luz, mas não havia ninguém lá. Mas quando olhou para a porta, viu que parecia ser uma luva branca no chão. Na manhã seguinte, ela havia desaparecido. E alguns que prestam mais atenção, pouco antes do amanhecer, poderá ouvir o eco do piano do salão do baile. Uma nota solitária tocada, um som que desvanece no silêncio assim que a manhã surge. Connect Lake é mais do que uma lembrança de verão. É um lugar onde a história ainda respira através da névoa e ecoa em suas águas. Ele nos lembra que o passado nem sempre descansa em sua vastidão.